Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho da dor e da delícia dessa nossa experiência humana, né? Às vezes a gente começa assim no caminho espiritual, no caminho do autoconhecimento, e eu percebo em mim mesma, assim, uma certa ingenuidade, né, com relação a uma idealização do caminho, como se depois que a gente começasse a trilhar, né, esse caminho do autoconhecimento, da espiritualidade, que a vida vai acontecer assim, sem altos e baixos, né? E que a gente vai, nossa, estar sempre em paz e que, ai meu Deus, que tudo vai dar certo na nossa vida, né? Eu já falei sobre dar certo aqui, que é a nossa. Como é que eu posso dizer, a nossa interpretação a respeito da vida, do que é dar certo, né? Mas enfim, e hoje assim eu queria falar um pouquinho da minha experiência, de algo, de coisas que eu vivi assim nos últimos tempos, que me levaram para vários picos, assim, os picos lá em cima, né, de êxtase, de euforia, e os picos lá embaixo também, de experimentar desconfortos muito profundos, assim, sensações, sentimentos, assim, muito profundos de tristeza. E aí de me perceber, assim, desconfortável nesse lugar por achar que eu precisava meio que, sabe, imagina que a vida assim tem um gráfico, né? Então, cheia de picos e cheias de picos lá em cima e de picos lá embaixo, né? E aí eu me percebi assim, querendo e direcionando a minha vida para achatar esse gráfico, como se esse gráfico tivesse que ser assim, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. E aí eu me senti assim perdida nesse processo de altos e baixos e tentando assim nessa minha tentativa frenética de controle, né? Então por isso eu queria contar assim um pouquinho para vocês a respeito dessa experiência e compartilhar assim as compreensões a partir disso, né? Eu percebi assim que o sofrimento vem justamente dessa tentativa de controlar e de achatar a experiência, de não me permitir experimentar determinadas sensações, determinados desconfortos ou determinados sentimentos ali e achar que esses extremos, esses picos, né, de sentimentos, de sensações, tanto para cima como para baixo, como se eles não fizessem parte assim de um caminho de autoconhecimento, de um caminho espiritual, né? Mas a verdade é que, assim, essa nossa vida humana, essa nossa experiência humana, ela já vem, né, como eu disse no começo, assim, com a dor e a delícia, ou seja, ela, ao mesmo tempo, né, que a gente busca esse prazer, assim, freneticamente, a dor já vem acompanhando esse prazer, mas a gente não percebe, a gente acha que consegue desassociar um do outro e que a gente vai conseguir ter essa vida super prazerosa sem nenhum momento, assim, de coisas que a gente considera dolorosas, né, nesse sentido. E aí, é justamente daí que vem o sofrimento, e não da dor em si, mas sim do processo de tentar evitar essa dor e buscar constantemente o prazer, né? Ou seja, a gente se coloca num lugar assim de vítimas dessas flutuações de sentimentos e de emoções, né? Então, assim, eu queria até recomendar um filme para vocês. O filme se chama A Chegada. É um filme que, nossa, desde o momento assim que eu assisti, me tocou muito profundamente. Depois disso, eu já assisti várias vezes, porque eu gosto de usar filmes assim nos workshops que eu faço, porque eles são maneiras muito didáticas, assim, muito lúdicas de apresentar os nossos pensamentos, até porque a gente consegue se desassociar do filme, né, quando a gente está assistindo a um filme, e quando a gente está assistindo ali a novelinha da nossa vida é muito difícil a gente conseguir observar, assim, de maneira desapegada. Mas justamente assim, esse filme me trouxe o questionamento, né? Se eu soubesse todos os detalhes da minha vida do começo até o fim, será que eu ainda escolheria viver a vida com todos os detalhes, com todos os altos e baixos, com todas as flutuações, né, que a vida envolve? E a verdade é que eu percebi, assim, que não tem como desassociar esse processo de dor, mas sim que o aprendizado é não sofrer dentro do processo de dor. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer claro assim, mas eu percebi que justamente eu começava a sofrer a partir do momento em que eu experimentava essa dor e que eu tentava reprimir tudo isso que eu considero negativo, né? E ver assim a maravilha que é
entre aspas, né, essa nossa experiência humana com todas essas emoções e que isso faz parte, né? Então, desde o momento em que a gente nasce, então nascer já é um processo doloroso, né? Então, assim, é doloroso para o bebê esse processo de inflar os pulmões pela primeira vez, né? Então, o bebê já nasce assim chorando nesse sentido, né? Por inflar os pulmões, né? Tá lá num lugar bem quentinho ali onde não precisa fazer nada e de repente precisa aprender a ingerir alimento, a deglutir, né? Assim, a digerir aquilo que se come, enfim. Então, toda a vida é um processo doloroso, inclusive o próprio parto em si para a mãe, né? Então, assim, é uma delícia no sentido de gerar essa nova vida e dar luz a essa vida, mas ao mesmo tempo, assim, tem um processo de dor envolvido nisso, né? Então, o nosso mundo aqui, a nossa existência, consiste dessa dualidade, né? E como que a gente, ainda assim, escolhe essa experiência humana? Como que a gente entende, compreende, acolhe o fato de que a experiência humana envolve essas duas polaridades sempre, sem exceção. Então, eu acho que o nosso sofrimento é querer viver o samsara aqui, né? Querer viver essa existência só no gostosinho, só com as coisinhas, que eu adoro, que eu quero, com os meus amiguinhos, com as pessoas queridas. Nunca ninguém, né, me dando nenhuma resposta atravessada, nunca eu tendo que, sei lá, trabalhar muito por questões financeiras, nunca tendo problemas de doença, ou seja, né, a gente quer que a nossa... E assim, essa nossa existência humana, assim, inevitavelmente vai ter contratempos, né? Coisas que estão fora daquilo que eu colocaria, né? Eu já falei aqui também, assim, no meu dia ideal. Então qual que é o meu dia ideal? O dia ideal é o dia que eu acordo e aí eu vou pra academia, eu tomo um café, eu dou risada com amigos, eu trabalho pouco, preferencialmente numa coisa que eu gosto muito de trabalhar, ganhando muito dinheiro, né? Então, assim, enquanto a gente quiser condicionar o samsara para que a gente não sinta determinadas emoções, só vai gerar sofrimento, né? Então, assim, para mim essa semana foi muito legal porque de repente eu escolhi a vida nesse sentido, assim, na vida dual mesmo dessa nossa existência no samsara, acolhendo tudo aquilo que vem, seja alto, seja baixo, né? E não tentar achatar a vida e escolher de fato, assim, vivenciar tudo aquilo e saber que essa nossa existência humana envolve tanto a delícia quanto a dor e mesmo assim abraçar, escolher, acolher, viver tudo isso com todos os detalhes, né? Então fica aí a dica do filme para vocês. É um filme muito legal que mostra isso de uma maneira muito legal, muito sensível. Fora que, assim, todo o desenvolvimento do filme eu usei num workshop de comunicação, onde justamente assim a questão ali abordada era a questão da comunicação e como nós temos dificuldades assim de nos comunicar com as outras pessoas, enfim. Além disso, essa questão assim de olhar a nossa vida como um todo e abraçar todas as experiências, todas as emoções, todos os sentimentos. Era essa reflexão que eu queria trazer para vocês hoje, gente. Super, super obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. E namastê.